Olá, seguidores! Qual menino que nunca sonhou em um dia se tornar um jogador de futebol de renome para ajudar a sua família a comprar a casa própria e a ter uma vida melhor? Mas, infelizmente, entre uma realidade dura e um sonho almejado, pode existir um pesadelo capaz de fazer com que qualquer projeto de vida acabe num piscar de olhos, ou até mesmo no fogo descontrolado de um incêndio, como aconteceu na vida de 10 garotos que faziam parte das categorias de base do Flamengo, no centro de treinamento do clube, um lugar também conhecido como Ninho do Urubu. Está aqui em frente ao Ninho do Urubu, tragédia aqui no Flamengo e no Rio de Janeiro. Um incêndio na madrugada desta sexta-feira deixou até agora 10 mortos. A gente não tem ainda a confirmação dos nomes, mas nas primeiras horas da manhã foi noticiado aí o incêndio. O Corpo de Bombeiros já fez aqui o trabalho de rescaldo. Estamos com 3 vítimas no Hospital Lourenço Jorge. O centro de treinamento do Flamengo, vale lembrar, passou recentemente por uma reestruturação. O clube inaugurou um novo módulo aqui para os atletas profissionais, e essa área que pegou fogo era uma área provisória, já usada pelos meninos da base há muito tempo, e esses meninos iam para um outro local aqui do Ninho do Urubu, que até o ano passado era utilizado pelos atletas do futebol profissional. Nas próximas semanas aí já estava prevista essa mudança, mas antes disso aí aconteceu essa tragédia. O governo do estado também declarou luto. A gente já teve adiada aí a partida entre Flamengo e Fluminense amanhã pela semifinal da Taça Guanabara, e estamos acompanhando aqui a movimentação, muitos parentes, muitos amigos aí, jogadores do Flamengo também de base, tentando saber detalhes sobre as vítimas, tentando informações. Clima enorme de consternação aqui do lado de fora do Ninho do Urubu, que está fechado. O Flamengo restringe o acesso à imprensa e só liberou alguns parentes e alguns amigos de jogadores que já têm aí a informação de alguns nomes confirmados mortos. Pai amado, Pai querido, assim de O incêndio no alojamento das categorias de base do Flamengo, Clube Poliesportivo Brasileiro, foi uma fatalidade que resultou na morte de 10 pessoas e deixou 3 feridos. Ocorreu nas primeiras horas do dia 8 de fevereiro de 2019, no centro de treinamento Jorge Relau, que também é conhecido como Ninho do Urubu, no bairro carioca de Vargem Grande, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O incêndio iniciou-se por volta das 5 horas da manhã de sexta-feira, dia 8 de fevereiro. E de acordo com as informações do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a central recebeu comunicado do incêndio por volta das 5h30, quando as primeiras viaturas foram deslocadas para o local da tragédia. O governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, na época, decretou luto oficial de 3 dias no estado em virtude do que aconteceu. Falando um pouco sobre as vítimas, vamos apresentar primeiro a vocês os sobreviventes da tragédia. São eles: Cauã Samuel Gomes Nunes, de 14 anos, cearense, jogava futsal e passou pelo Santa Cruz. Estava no Flamengo desde 2018. Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos, também era cearense e se encontrava no clube, assim como Cauã Emanuel, desde 2018. Jonathan Cruz Ventura, 15 anos, veio do Espírito Santo e atuava como zagueiro no clube.
Dentre os sobreviventes foi a vítima mais grave, com cerca de 35% do corpo queimado. Agora nós vamos falar sobre os garotos que não sobreviveram a esse incêndio e vieram a óbito, que perderam a vida naquele local. Durante a remoção dos primeiros corpos, acreditou-se na possibilidade de funcionários do local estarem entre as vítimas. No entanto, na tarde de 8 de fevereiro, a polícia, com o auxílio do Flamengo, informou que havia identificado todos os corpos e, em seguida, divulgou uma lista com o nome das vítimas fatais. E dentre os mortos estavam Átila Souza Paixão, 14 anos, natural de Lagarto, Sergipe. Arthur Vinícius de Barros Silva Freitas. Faria 15 anos no dia seguinte, no sábado, dia 9 de fevereiro. Era natural de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Bernardo Pizeta, 14 anos, natural de Indaial, Santa Catarina. Christian Esmério, 15 anos, natural de Madureira, Rio de Janeiro. Uma curiosidade é que esse garoto, o Christian Esmério, ele dormiu no alojamento mesmo sem ter treino na sexta-feira por conta da festinha de aniversário do amigo, que estava programada para Arthur Vinícius, que completaria 15 anos no sábado. E também ficou entre as vítimas fatais desse incêndio. Os dois acabaram perdendo a vida no local. Jedson Santos, de 14 anos, natural de Itararé, São Paulo. Jorge Eduardo Santos, 15 anos, natural de Além Paraíba, Minas Gerais. Pablo Henrique da Silva, 14 anos, natural de Oliveira, Minas Gerais. Riquelmo de Souza Viana, 17 anos, natural de Limeira, interior de São Paulo. Samuel Tomás Rosa, 15 anos, natural de São João do Meriti, Rio de Janeiro. Vitor Isaías, 15 anos, natural de Florianópolis, Santa Catarina. Falando um pouco sobre a investigação, durante as perícias iniciais, os investigadores levantaram a possibilidade de um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos do CT do Flamengo ter provocado o incêndio que ceifou a vida dos 10 jovens. No entanto, a hipótese viria a mudar depois que ela fosse melhor identificada. Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a área onde ficava o alojamento estava previsto que seria transformada em um estacionamento. A Prefeitura apontou que a documentação do centro de treinamento informava a existência de um estacionamento local onde os dormitórios foram construídos. Portanto, não havia um alvará para esses quartos nessa região. O time alegou que com a construção do novo e moderno módulo profissional, os garotos do Ninho do Urubu estavam de férias e se mudariam uma semana depois para a estrutura que abrigou o time profissional nas temporadas anteriores. Os meninos que ali estavam haviam retornado antes dos demais para participarem de um jogo comemorativo no Maracanã. O Ministério Público indicou 8 pessoas, incluindo o então presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo, por incêndio culposo. No clube, havia alerta meses antes de falhas graves na instalação elétrica. A Defensoria Pública afirmou se tratar de uma prova incontestável da responsabilidade do Flamengo.
A repercussão disso tudo foi a seguinte: a tragédia do Rio de Janeiro repercutiu em inúmeros veículos de comunicação nacionais e internacionais, como BBC, CNN, El País, Clarim, e mesmo sob protestos e revoltas dos fãs nas redes sociais, a Riot Games, organizadora do Campeonato Brasileiro de League of Legends, manteve a rodada na semana 5, com os jogos do Flamengo para o sábado. Ex-jogadores como Zico, Júnior, Pelé, Messi e Cristiano Ronaldo expuseram pesar pelo ocorrido nas redes sociais. Vários clubes brasileiros, incluindo os rivais Botafogo, Vasco e Fluminense, publicaram uma mensagem de solidariedade. O Fluminense chegou a cancelar o treino de sexta-feira devido à tragédia. O clássico Fla-Flu, que seria disputado no sábado, no dia 9 de fevereiro, pelas semifinais da Taça Guanabara, no Campeonato Carioca de Futebol de 2019, foi adiado. Depois da tragédia, o Flamengo adotou a faixa de luto em seu uniforme durante todo o ano de 2019. Além disso, a torcida criou uma música para homenagear os jovens atletas. E agora, hoje em dia, 4 anos depois desse incêndio, o que aconteceu com as famílias? E os culpados? O que a justiça fez com os culpados, os responsáveis diretos desse caso? O incêndio do Ninho do Urubu, no dia 8 de fevereiro de 2023, completou 4 anos. Com uma ação em curso e sem punições aos responsáveis. As famílias das vítimas da tragédia do CT do Flamengo, principalmente a do goleiro Christian Esmero, seguem em um embate judicial com o clube. A luta dos familiares de Esmério no tribunal já dura mais de um ano. O processo está em andamento na 33ª Vara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Recentemente, o rubro-negro requereu a produção de provas relativas à apuração das condições dos módulos de habitação, influência das condições climáticas e oscilação no fornecimento de energia elétrica, e relação do clube com a empresa contratada para a locação dos módulos habitacionais. O aguardo de novas manifestações para o avanço da ação. O pedido inicial da família de Christian Esmero é de um total de R$ 8.440.000 com danos morais e pensionamento. Os demais acordos, as outras 10 negociações, foram incluídas. O pai e a mãe de Riquelme fizeram acordos de forma separada. Falando um pouco sobre os sobreviventes, apenas o Francisco Diogo e o Jonathan Ventura seguem no futebol e no mesmo clube. Eu não tive informações sobre o Cauã Emanuel. Não sei se ele voltou a jogar bola ou não. Nas minhas pesquisas eu procurei informações sobre ele e infelizmente não encontrei para trazer para vocês. O STJ não aceita o trancamento da ação. Em junho do ano passado, a 6ª turma do STJ negou o recurso de habeas corpus impetrado por Márcio Garotti, um dos denunciados pelo incêndio no Ninho do Urubu, e manteve a ação
contra os acusados pela tragédia, que vitimou 10 meninos das divisões de base do Flamengo. Garotti, o diretor de meios do Flamengo, em parte da gestão de Eduardo Bandeira de Mello. O colegiado negou o pedido do diretor de meios ao considerar que ele era importante influenciador na cadeia de tomada de decisão no clube e teria sido negligente quanto aos cuidados, diz um trecho desse comunicado do Ministério Público do Rio de Janeiro. A história de hoje foi essa, seguidores. Agora vamos voltar a navegar pelos continentes do mundo até a nossa próxima parada ou próximo vídeo, como preferirem. Não se esqueçam de se inscreverem quem não for inscrito, façam seus comentários sempre educadamente e, se gostarem, deixem um like e compartilhem a história com os amigos, além de ativarem o sininho para receberem as minhas notificações de novos vídeos. E não se esqueçam de me seguirem também lá no Instagram, se quiserem. O endereço é @onavegantecriminal, tudo junto e minúsculo.